Vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, nosso segundo dia de aula, nosso último bloco, está sendo gravado aqui a nossa aula, estamos no módulo de Psicologia Pastoral. Então, meus irmãos, como eu dizia há pouco, não desprezem essas questões. Olha, irmãos, como eu fui abençoado ao saber que eu tinha que cuidar do meu lado emocional. Talvez vocês já notaram, vocês que convivem comigo, eu sou de uma natureza muito ativa. Eu sou muito ativo. Eu fui treinado, assim, meus pais são ativos. Meu lar, né, da minha origem, sempre foi um lar muito pragmático. Sempre gostei muito de estudar, trabalhei no mercado financeiro durante muitos anos. Então, logo aos 17 anos me converto, vi que a igreja é a união entre esse lado espiritual, técnico, onde você busca na palavra de Deus, mas ao mesmo tempo que você faz a obra, ou seja, eu vi que a igreja é um lugar de muita atividade, de muita construção, mas eu confesso para vocês que eu, somente depois de vários anos depois de casado, que eu notei que eu precisava dosar o lado da minha vida interior. Inclusive, eu quero até indicar para vocês esse livro aqui. Deixa eu até parar o compartilhamento. Ponha em ordem o seu mundo interior, da editora Betânia, do Gordon MacDonald. Irmãos, esse livro é uma pérola. É uma pérola. Porque o que acontece? Ele vai mostrar que nós, se queremos ter uma vida longeva e altamente produtiva, tudo começa no autocuidado de reestruturar a nossa vida. E ele me ajudou muito, porque ele me mostrou que eu era aquele bagunçado que fazia as coisas. E a partir dele eu comecei a estruturar a minha vida interior e automaticamente ministerial, colocando em ordem, desde da minha vida interior para a minha vida física. Então fica aí essa recomendação, esse material ele é muito bom, né? Então vamos continuar aqui falando e lendo o slide, porque como a gente estava vendo há pouco, sobre essa questão da composição humana, a gente não pode desprezar que Deus nos fez dessa forma. Deus nos criou de uma forma unindo o espírito, o físico e o metafísico, que é o emocional, que é a alma e o espírito. Então, a gente não pode desprezar, tá bom? Leia para nós, Gil, rapidamente, para a gente poder aqui continuar os slides. Ok. Gênesis 2:7. O eterno Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o alento da vida, e o homem tornou-se alma viva. 3.1. Cérebro, encéfalo, é uma das partes corporais do ser humano. 3.1.2. Mente, alma, entre parênteses. É também chamada de espírito. É a parte imaterial do ser humano. Está contida no cérebro. Eu não quero agora fazer aqui uma discussão voltada sobre essa questão, mas é como falar do coração, né? Quando as escrituras nos ensinam a crer com o coração. Ora, é o coração ou é o cérebro? A gente sabe que tudo tem uma correspondência cerebral, mas ele também, querendo ou não, nosso corpo ele está interligado, né? Então, eu não quero entrar agora numa questão semântica, nem teológica, mas eu quero apenas abordar sobre essa questão da formação do ser humano, nessa sua composição triplipartida, né? Que somos corpo, alma e espírito, ou como o João Leão nos ensinou, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E dentro dessa composição a gente existe, e a gente muitas vezes despreza isso. Vamos lá, irmãos. Vou fazer uma pergunta aqui bem simples, né? Os irmãos têm hábito de consumirem coisas que é boa para o cérebro? Por exemplo, sejam
Eu não estou dizendo aqui de remédios, mas, por exemplo, certas comidas que fazem bem para o cérebro. Já pararam para pensar sobre isso? Peixe. Gosto do Ômega peixe. 3, né? Dependendo do peixe. O salmão, né? Salmão, sardinha, né? São ricos de ômega 3. Ou se não, suplementar com o próprio ômega 3. Mas quando eu falo bons para o cérebro, irmãos, o nosso cérebro, nossa massa cefálica, ele é praticamente gordura. Ele é praticamente, se a gente pudesse assim dizer, segundo os médicos e principalmente os nutrólogos, é por isso que eles vão dizer que dentro dessa questão da gordura, nós precisamos suplementar com boas gorduras. Quer ver um exemplo disso, irmãos? Castanhas, nozes. Tudo que contém sementes de girassol, sementes de abóbora, a gente, quando consome de uma vez, não é assim? Não é assim? Compra uma porção, é tão gostoso que come de uma vez. Mas o ideal é consumir essas oleaginosas periodicamente, unidos a um óleo de coco, a um azeite extra virgem, um óleo de coco extra virgem. São gorduras boas, óleo de linhaça, que são gorduras boas que vão trabalhar aonde? Diretamente no nosso corpo e, inclusive, no nosso cérebro. Nós sabemos que os neurônios, eles têm conexões que eles transmitem ali energia, e essas boas gorduras, irmãos, elas estão ligadas diretamente a essa conexão neurológica. A gente foi treinado sobre essa questão? Não. Por que não, irmãos? Percebam, irmãos, a gente precisa, né, cuidar dessa massa cefálica, né? Levando coisas boas para o nosso organismo para que ela possa ter tudo aquilo de bom para o dia a dia, né? Então, vocês lembraram de alguma outra coisa boa que faz bem para o cérebro? Não? Depois pesquisem, irmãos, biomassa de banana verde. A biomassa, ela possui triptofano, e o triptofano no organismo, quando a gente ingere a biomassa, no nosso organismo, ela gera, como que é o nome do que gera sono? Que gera sono? É um aminoácido que gera sono. Esqueci agora o nome. Se eu não me engano, dentro do nosso organismo, quando a gente está precisando, muitas vezes, de dormir, as pessoas até suplementam com... Como que é o nome, meu Deus? Deu um branco agora. Melatonina? Isso, melatonina, Júlio, obrigado. Exato. A banana, a biomassa, a banana verde, cozida, né? Depois pesquisem. Quando a gente ingere ela, ela tem triptofano, e no nosso organismo ela vira melatonina. Por isso, quando a gente consome... Né? Dá sensação agradável, né? Isso. Por isso, quando a gente consome biomassa, a gente sente um sono muito grande. Prazer, né? Tem pessoas que estão sendo tratadas de depressão com biomassa, que é banana verde. Dá para acreditar um negócio desse? Ou seja, está tratando o cérebro. Tá, né, meus irmãos? Tá bom? Então, continuando aqui, leia para nós, Gil, sistema nervoso, por favor. Dopamina também, né? Isso. Opa. Sistema nervoso. Ok. Sistema nervoso é constituído de duas partes. Sistema nervoso central. Os constituintes estão contidos em caixas ósseas. O encéfalo é constituído pelo cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. Medula espinhal. Sistema nervoso periférico.
Apresenta elemento distribuído em todo o corpo. Conecta o CNC ao CNP. Que seria, né, o sistema nervoso central ao sistema nervoso periférico. Lembra as expressões mais antigas, né, de algumas pessoas? Eu estou com problema nervoso, meu sistema nervoso. Meus irmãos, tem tudo a ver, né? Aqui tem um retrato bem curioso, né, do encéfalo, a medula espinhal, o sistema nervoso central, e aqui o sistema nervoso periférico. Irmãos, nós somos uma máquina, né, que trabalhamos em harmonia. Por isso que é muito importante esse cuidado com o corpo. E aqui é só um dado, né? Eu sei que a gente não vai ter tempo de ficar trabalhando em cima dessas terminologias, mas ela é muito importante para a gente poder saber, né, dessa importância, tá bom? Então, agora, irmãos, vamos ir aqui. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tudo bem? Só um detalhe, não sei se você lembra, eu já ouvi falar que, segundo os estudiosos, né, para a cultura hebraica, né, o hebraísmo, né, a vontade, o coração é a vontade, o centro da vontade, mas diz que os gregos entendiam como o centro da vontade a mente, né? Eu não sei se isso você lembra disso, eu já ouvi essa expressão. Sim, sim, alguma coisa. Na antiguidade, Júnior, podem ver que, por exemplo, os egípcios, eles consideravam, por exemplo, o intestino como a parte mais importante do seu corpo. Uhum. E hoje, na ciência moderna, nós sabemos que o segundo o órgão que possui mais neurônios é o nosso intestino, né? Olha que interessante. Há vários, quando a gente fala neurônios, né, parece que neurônios a gente só tem no cérebro, mas o segundo órgão com mais neurônios é o intestino. E pode ver que hoje, inclusive, a ciência moderna, ela descobriu um novo órgão, que é a microbiota intestinal, que trabalha em harmonia com o nosso corpo, né? Por isso que comer comidas boas trabalha na microbiota, que naturalmente fará todo um trabalho químico distribuindo saúde para todo o nosso corpo. Tomar muitos remédios, principalmente antibióticos, mata a nossa microbiota. Matando a nossa microbiota intestinal, todos os alimentos que a gente consome, eles não vão ser absorvidos adequadamente. Outra coisa, inclusive, que a ciência moderna, principalmente os nutrólogos, têm trabalhado com muita frequência, é essa questão do quê? De você consumir alimentos que sejam fermentados. Pode ver o iogurte com lactobacilos vivos, o kefir, e tantos outros alimentos fermentados geram na nossa microbiota intestinal uma saúde intestinal, fazendo com que esses micróbios do bem trabalhem em nossa defesa. E aqui, irmãos, depois pesquisem também, todas as culturas longevas, elas usam algum tipo de alimento fermentado. Os alemães utilizam os chucrutes, que nada mais é do que o repolho fermentado. Os japoneses utilizam o natto, o que nada mais é do que a soja fermentada. E dentro dos alimentos fermentados, o natto é o que mais gera saúde. Então, depois pesquisem sobre isso, consumam o kefir de leite, kefir de água, o kombucha. Isso daí, irmãos, faz muito bem para a saúde. Porque muitas vezes o nosso problema de saúde está começando na nossa microbiota, né? E outra coisa, Júnior, entre a Bíblia, inclusive, quando Paulo fala sentimentos entranháveis, é de entranhas, né? Então, na antiguidade, tanto a paixão descontrolada para o mal, quanto o afeto para o bem, está nas entranhas. E essa questão das entranhas tem tudo a ver com a nossa vida, né? Então, tem a ver sim, Júnior, tem a ver, né? Interessante, né? Então, leia para nós, Júnior, imaginação. Imaginação.
Imagem é a representação da forma ou aspecto de ser ou objeto por meios artísticos. Imaginação é a faculdade que possui o espírito de representar imagem. Na Bíblia está escrito que Noé construiu um altar para Deus e tomou de todo o animal e ave pura e ofereceu oferta de elevação no altar. E Deus disse para si: não mais tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois o impulso, imaginação do seu coração, a cérebro, mente, é mau desde a sua mocidade. E não tornarei mais a ferir, é ferir mesmo, né? Não medir, né? Mas a ferir todo o ser vivo como fiz. Ferir, né? Ferir, Sim, ele está como se né? fosse a ferir. Joia. Então, aqui, irmãos, ele está falando um pouco sobre a imaginação, porque qual a proposta? Porque na psicologia, irmãos, tinha até. Por que eu estou lendo esses slides aqui? Para poder fazer um paralelo, né, com essa questão do que a gente vem trabalhando hoje, sobre o cuidado de si. Porque na psicologia você vai trabalhar muito com essa questão da mente, com a questão das emoções, com as questões das imaginações, daquilo que você vê, daquilo que você não vê, daquilo que a gente despreza muitas vezes. Muitas vezes nós não zelamos por essa questão interior, a nossa imaginação ou a não imaginação. Então, assim, a gente tem um pouco de dificuldade, pode ver que a nossa sociedade ela é muito ativista, nós gostamos muito do ativismo, pôr a mão na máquina, na massa para fazer algo, né? E tem hora que esses assuntos levam a gente a refletir um pouco mais, para que a gente possa saber lidar um pouco melhor conosco e com os demais, tá bom? Então, continuando aqui, ó, consciente e inconsciente. Também são processos mentais. Dentro do consciente envolve o raciocínio, o conhecimento e a percepção. E dentro de tudo isso temos o aspecto moral, que é o reconhecimento de um ato bom ou mal. Né? Podem ver que no dia a dia a gente usa muito o raciocínio e o conhecimento. O lado da percepção, uns mais, outros menos. Né? No seu argumento sobre a existência de Deus, Immanuel Kant afirma que existe em nós uma lei moral que insiste que devemos cumprir o nosso dever. De acordo com os ensinamentos de Clive Staples Leaves, Deus pôs em nosso cérebro-mente a consciência, abre aspas, lei moral, fecha aspas, e ela é uma das melhores evidências da existência de Deus. Então, aqui, na realidade, o Samuel está querendo mostrar, porque dentro da psicologia, irmãos, a gente vai trabalhar muito nessa questão da consciência, da inconsciência, né? Tá bom? E isso é importante para a gente poder gastar um tempo, né? Vocês já se notaram que tem coisas que afetam a nossa vida e a gente nem sabe o porquê? Tem vezes que alguma coisa acontece que a gente fala, que isso me entristece? Tem uma explicação. Muitas vezes a gente não sabe lidar nem com a gente mesmo. Pode ser algo que aconteceu no nosso passado ou que nos afetou, que está no nosso inconsciente que a gente nem percebe. E a gente precisa, muitas vezes, romper com esses obstáculos para a gente poder crescer na nossa vida, né? Código moral, né? Consciência. Isso. E aqui, né, o nosso irmão Samuel continua falando, o Estado é um conjunto de qualidades ou características com que se apresenta um determinado momento. Conhecer algo é perceber e incorporar a memória e estímulos externos, né? William James disse que considerava a consciência como sendo contínua e seletiva. Comparou a consciência à vida de um pássaro, ora voando, ora pousando em algum objeto. Aqui dentro da psicologia, eles vão trabalhar muito uma questão chamada tábula rasa. Essas questões, eu não vou entrar muito no campo, porque aí já é uma discussão mais psicológica mesmo, sabe? Só quero trabalhar um pouco em cima desses termos para facilitar. Falando ainda um pouco sobre o subconsciente,
são as memórias que estão situadas abaixo da consciência e que podem ser acessível à mesma. Arquivo, né? É um arquivo, exatamente. E o inconsciente, conforme o próprio nome sugere, são processos mentais que não são conscientes, mas é inconsciente, né? Ainda dentro do inconsciente, conforme o próprio nome sugere, são processos mentais que não são conscientes, ou Gustav Fleischer sugeriu que a mente equivale a um iceberg, e uma parcela considerável da mente está oculta sob a superfície, onde é influenciada por forças não observáveis, inconsciente. Isso é muito interessante, irmãos, esse lado do consciente e do inconsciente. Deixa eu gastar um minuto aqui com vocês. Vocês já notaram que tem pessoas que você fala, e parece que entra no ouvido e sai por outro? Numa primeira impressão, o que a gente fala? A gente diz, é o demônio, não é? É o demônio. Não é possível. Mas e aí, o que a gente pode dizer? O que seria isso, irmãos? Se não uma pessoa teimosa, né? Truculenta, obtusa. Mas vamos lá, vamos dar asas à imaginação. Por que eu estou falando isso, irmãos? Na experiência que a gente vai tendo, tem pessoas, irmãos, que parece que eles passam por um processo que eles mesmos não sabem discernir uma coisa da outra. A leitura que a gente faz é que é uma pessoa teimosa, mas depois, com a experiência, a gente nota que a pessoa ela não se avalia, ela não consegue se enxergar ou ela não consegue entender. Vocês já notaram isso ou não? Mas avaliando também esse autoconhecimento, às vezes a pessoa pode até ter um TDAH no final das contas, né? E tem essa dificuldade de observar, prestar atenção e etc, etc. Sim, com certeza. Muitas vezes pode ser um TDAH, pode ser uma outra coisa, pode ser um problema dentro da história de vida dela, exatamente. Mas, assim, na prática, vocês já notaram? Normal, né? Hã? É uma pessoa normal, né? Tratando de uma pessoa normal. Sem problemas. Exatamente. É uma pessoa normal. É que muitas vezes, e aqui, irmãos, olha que interessante, é muito legal essas questões. Podem ver que tem vezes que nós não compreendemos bem o outro, porque a nossa visão de mundo, ela se resume a uma percepção que para nós é muito lógica. E para aqueles que pensam como nós, é muito fácil a interação. Mas quando não coaduna com esse tipo de pensamento, que é o nosso mundo, o outro é estranho. Mas, na realidade, ele está dentro da normalidade dele. É que nós não pensamos como eles. E, por essa razão, muitas vezes somos tidos como intransigentes, e etc. e tal, cobramos demais, nanana, porque faz parte de um mundo, né? Então percebam que cada pessoa tem esse lado do consciente, do inconsciente, tem essas construções, e lidar com tudo isso é muito complexo. Mas como o Júnior falou, e bem disse, Júnior, está dentro dos seus normais, é o normal de cada um, né? Tá tudo bem até aí? Tem determinado assunto que eu tenho consciência, eu compreendo, então eu tenho consciência madura daquele assunto, daquele tema, e eu compreendi. O inconsciente, ele não entende bem, ou tem apenas memória, ou entende errado, né? Sim, perfeito, Júnior. E não só isso, né, Júnior, mas a pessoa ela não consegue realmente entender aquele outro lado. E por isso que ela é tida muitas vezes como uma pessoa intransigente, uma pessoa teimosa, mas muitas vezes é uma pessoa que está vivendo ali o seu, está tudo, ela vive dentro do seu consciente, ela não consegue notar aquele outro lado inconsciente. O grande problema, geralmente o grande problema, não é se a pessoa ela tem uma patologia, se ela tem um problema. É quando essa pessoa passa do limite dela e começa a afetar outras pessoas. Aí sim entra um problema a ser tratado.
Irmãos, essa é uma questão bem curiosa, porque dentro dos problemas neuróticos e psicóticos, a gente vai conviver com todo tipo de pessoas. O problema é quando um desses tipos de pessoas passam do limite, entrando na vida dos outros e prejudicando os outros. Aí, essa pessoa, ela precisa ser ajudada, porque ela está prejudicando a qualidade de vida dela e está prejudicando os outros ao redor dela. Mas fora disso, está dentro da normalidade, né? Então, agora aqui, vamos falar um pouco sobre sentimentos e emoções. Leia para nós, pastor Johnny, por favor, para a gente estar já encerrando aqui esses slides. Joia. Sentimentos. Sentido são os meios através dos quais os seres vivos percebem e reconhecem outros organismos e as características do meio ambiente em que se encontram. E o sentimento significa perceber através dos órgãos dos sentidos. Pode continuar, pastor, por favor? É a aptidão para sentir, disposição para se comover ou se impressionar. Sensibilidade. É uma percepção íntima. Determina a atitude geral, tanto de rejeição, aceitação, fuga, como de indiferença. Afeto é o tom do sentimento prazeroso ou desprazeroso que acompanha uma ideia. Fornecem motivações ou comportamentos psicodinâmicos em relação a todas as situações da vida. Joia. Agora o nosso irmão Samuel, ele começa a trabalhar dentro dessa questão de sentimentos, de afetos, né? Percebam, irmãos, quando a gente vai tratando da psicologia, eu separei aqui para vocês, você vê, estamos ainda nos slides e debatendo. Hoje eu queria falar até um pouco com vocês, não vai mais dar tempo, vou ter que deixar para a semana que vem. Tem vezes que essa questão de afeto, essa questão de sensibilidade, de percepção, essa questão, como a gente viu há pouco, né, do inconsciente, do consciente, a gente tem que trabalhar tudo isso na nossa vida como cristão, para que a gente tenha esse autoconhecimento. E quando a gente vai servir no ministério, a gente tem que realmente pensar um pouco como o outro vê, como ele enxerga. Porque só dessa forma a gente vai poder ajudar as pessoas melhor. Só dessa forma a gente vai poder, quem sabe, tentar resolver o problema dele ou dar um caminho para ele trilhar. E essas questões dos sentidos, dos afetos, das percepções, é muito importante, né? E dentro das percepções, olha só, temos aqui o paladar, né? O olfato, o tato, a audição e a visão. São áreas que o cérebro trabalha. Por isso que uma pessoa, quando ela tem um acidente vascular cerebral, ou mesmo passa por um trauma, um acidente físico que mexe o cérebro, é muito difícil a pessoa voltar a ter uma vida como era anteriormente. O nosso cérebro, ele é essa engenharia que Deus criou, né, de nanotecnologia divina, não sei como a gente poderia definir, de complexidade, né? E aí, dentro da psicologia, é claro, né, que a gente... Aqui, vou até deixar como... depois para vocês continuarem, né? Aqui ele vai começar a trabalhar um pouco sobre essas questões, dessas percepções cognitivas, irmãos, né? O autor ele vai trabalhar aqui como parte onde a gente sente Deus, né? A existência de Deus. É um dos trechos de uma das cartas que escreveu, em um dos trechos de uma carta que escreveu ao seu amigo Rost, o psiquiatra e psicólogo Carl Gustav Jung reportou: é bastante claro que Deus existe, mas por que as pessoas estão sempre me pedindo para provar isto psicologicamente? Numa das vezes que um repórter perguntou a Jung se Deus existia, ele simplesmente respondeu: eu sinto. É nos órgãos dos sentidos que o ser humano sente a presença de Deus. Né? Então, aqui, quem foi Jung, irmãos? Ele foi um grande psicanalista, né? Assim como Freud foi um grande psicanalista, Jung também. Então, ele dizia, eu sinto, né?
ele não negava a existência de Deus. Então, é como se, por meio dos seus sentidos, ele dissesse, eu noto que Deus existe, né? E aí vem os textos bíblicos, né? Que nós já conhecemos, Deus é Espírito. Então, dentro olha só o que ele diz aqui, Deus é Espírito, portanto, não temos como submetê-lo à experimentação científica, mas partindo do princípio que o reino de Deus é a presença de Deus nos seres humanos, Lucas 17, 21, podemos submeter o crente à experimentação científica, acompanhando os fenômenos psíquicos inerentes à religião, como também os fenômenos fisiológicos. Esses são mensuráveis, enquanto que o Espírito de Deus não. Então, o que ele quer dizer aqui com isso? Que esse lado sensitivo, mesmo que pessoal, ele é matéria-prima em que a gente pode explorar o conhecimento, né? Continuando aqui, por exemplo, por intermédio de técnicas neurobiológicas modernas, foram medidas as alterações neurológicas, provadas por orações e meditações, e concluíram que os lobos frontais estão diretamente associados à concentração e é automaticamente ativada quando a pessoa que acredita em Deus faz meditações. Vocês já devem ter visto recentemente em algumas redes sociais um médico que trabalha nessa questão cerebral dizendo que quem ora, ele treina essa parte neurofrontal. E é aqui onde tomamos as grandes decisões do dia a dia. Logo, uma pessoa que ela é treinada a orar, ela terá decisões melhores no seu dia a dia. E até mesmo a posição que se faz de joelhos e com as mãos curvadas, segundo os especialistas, trabalha muito mais na questão do fluxo sanguíneo aqui nessa região frontal. Então, perceba, irmãos, como tudo isso trabalha de uma forma muito positiva nas nossas decisões, né? Vocês já viram esses vídeos de médicos falando sobre essas questões? O poder da oração, eu já vi já. sangue, né? E eu não duvido, irmãos, que daqui em diante a ciência vai validar muito mais a vida espiritual, né? Podem ver que a nossa vida espiritual, a nossa prática da espiritualidade, ela é fundamental, né? Meus irmãos, eu queria hoje ter lido todo esse slide, eu vou deixar esse slide aqui como tarefa dada, depois leiam eles como conclusão, né? Porque aqui vai ter algumas outras abordagens bem interessantes sobre essa questão, né, da capacidade cerebral. Eu achei bem interessante a questão da emotividade, aí vem a teoria cognitiva das emoções, falando da importância das emoções. Por isso que eu trabalhei hoje bastante sobre buscar algo para a gente reconstruir o nosso lado emotivo, né? A questão do mal que o estresse gera em nós, a ansiedade, a agressividade, pode causar em depressão. Então, percebam como tudo isso, assim como desvirtudes como a inveja, coisas negativas, fazem mal para a nossa vida, né? O medo, né? Isso tudo vai trazendo problemas sérios dentro de nós, né? Então, depois... Uma questão, né? Hã? A questão do sentimento, né? Por exemplo, o sentido, ele aguça bastante a questão de provocar o sentimento. Por exemplo, quando a gente vê uma grande cena triste, a gente vê, né? Isso nos provoca, nos aguça nosso sentimento. Tanto de alegria como de tristeza. Porque quando a gente tem uma boa notícia, a gente não vê, mas a gente escuta, né? O ouvido. Isso nos traz alegria ou tristeza, né? Então, Júnior, quando hoje, né? Até vou parar aqui a aula, irmão, que já está dando o horário, e eu não quero ficar muito... passar muito do tempo, né? Eu vou parar o slide aqui. Possivelmente eu volte a usá-lo ele também, mas eu queria que vocês lessem para irem já se familiarizando com os termos,
Mas vou, então, parar o slide aqui no 413, tá? Deixa eu só parar aqui e fazer esse comentário. Hoje em dia, com muita frequência, nós ouvimos a expressão de energia, né? Pode ver. Tem uma energia boa, algo bom. Tem um lado místico disso? Tem, irmãos, tem. Mas tem um lado científico também. Como você disse, Júnior. Nós somos pessoas que absorvemos tudo o que acontece. Então, por exemplo, ficar ouvindo notícias ruins, vendo coisas ruins, a gente está introjetando tudo isso. Se nós não soubermos dar um limite para essas coisas, a gente acaba acumulando essas informações e isso vão gerar coisas ruins em nós, né? Por isso que esses noticiários sangrentos a gente deve evitar. Antes de dormir, é aconselhável ver coisas boas, para a gente ter um sono reparador. Quando tratarmos de um problema, a gente tem que dosar o problema. Por exemplo, no trabalho a gente não tem como fugir. A gente tem que resolver aqueles problemas. Mas percebam que quando a gente termina o horário comercial, a gente tem que saber desligar literalmente. Aquele problema é deixar lá no trabalho para que no dia seguinte a gente volte a resolvê-lo. Porque ao chegar em casa, se a gente leva o trabalho para casa, a gente acaba prejudicando o casamento, o filho. Se a gente leva o problema para a igreja, a gente acaba prejudicando. Ou seja, é o que você acabou de dizer, Júnior. Nós somos um ser complexo. E por isso que hoje, no primeiro módulo, eu quis trabalhar bastante sobre aqueles 3 relógios. E quando a gente ouve muito essa questão, né, sobre uma boa energia, eu sei que tem um lado místico, tem um lado da autoajuda, tem um lado, né, desses coaches que só pensam em coisinha bonitinha, tudo rosinha, tudo cheirosinho. A vida não é assim. A vida não é colorida. A vida é preta e branca, mas ela também tem coisas boas. E a gente tem que se concentrar nessas coisas boas. A gente tem que ter coisas que nos restauram a alegria, porque senão a gente não vai conseguir ter uma vida, eu diria, equilibrada. E guardem essa palavra, irmãos, o equilíbrio é fundamental. O equilíbrio é fundamental para que a gente possa ter resiliência, para que a gente possa passar pelos momentos difíceis, né? Podem ver que todo servo de Deus na Bíblia, se uma coisa eles tinham era um equilíbrio entre a sua vida espiritual, física, emocional, cognitiva. Eu não imagino que Jesus era um rancoroso. Pelo contrário, Jesus é o ser humano mais pleno que sabia explorar essa capacidade humana com saúde, sabia dizer não, sabia dizer sim, e sabia realmente ter energia para poder dar um passo além e ajudar mais uma pessoa no dia seguinte e assim ter êxito, né? Então, eu espero estar agregando um pouco aqui na vida dos irmãos. Essa semana eu vou estar passando para vocês ainda, né? O material para vocês ouvirem. E o material já passei há pouco para vocês lerem. Leiam, quem puder ler esse material, porque a gente vai estar trabalhando na próxima aula sobre os outros pontos que eu tinha preparado para vocês. Tá bom, meus irmãos? Ok. Beleza, meus irmãos? Beleza. E Vamos de psicologia. vamos de Beleza. psicologia, né? É isso aí. Podem trazer dúvidas aqui, né? Acréscimos, perguntas, para a gente enriquecer a nossa aula, tá bom? Beleza. Que Deus ajude Maravilha. a gente a cuidar dos 3 relógios da nossa vida para a gente produzir o máximo do nosso potencial, dia a dia. Tá bom, meus Amém. irmãos? Alguma pergunta? Tranquilo. Tranquilo, meus irmãos? Tranquilo. Então tá bom, meus irmãos. Deus abençoe. Até quinta-feira, querendo Deus, e com as ovelhinhas até amanhã. Shalom. Corpo são, mente sã, né? Espírito Santo. Espírito Santo. Bom descanso. Deus abençoe, meus irmãos. Graça e paz a todos, irmão. A paz, Senhor. Tchau, paz, Senhor, pastor.
Deus Essa aula abençoe, foi- meus irmãos. Essa aula foi uma Abusou, lição de vida. Tava com sono esse jogador.